Olá pessoal, bem-vindos ao canal Nerd de Data. No vídeo de hoje vamos dar continuidade às sequências de vídeos das aulas de Biologia. Essa é a quarta aula e vamos falar um pouco sobre os animais. Na verdade vamos estar falando aí sobre o reino Animalia, né? Ou Metazoa. Bom, essa aula vai estar seguindo o mesmo padrão das outras, ou seja, vamos ver teoria com os exercícios. Contudo, essa aula ela é um pouquinho mais comprida do que as outras, é uma aula um pouquinho grande. Então, assim como na passada, uma dica que eu dou para vocês é tentem pegar um caderninho ou abrir o bloco de notas aí do seu computador ou do seu celular para que você vá fazendo algumas anotações, porque assim como a aula passada, nós vamos precisar memorizar algumas coisas dessa aula, beleza? E não diferente das outras, essa aula também aqui é muito importante. Talvez a última aula, né, que foi a aula 3. E essa aula aqui seja uma das aulas mais importantes aí para você ter um conhecimento aí de biologia mais holístico, né, mais completo. Beleza, então vamos começar aqui, inicialmente vendo essa classificação dos reinos, né? Nós temos, deixa eu pegar a canetinha aqui. Bom, nós temos aqui, né, duas áreas que eu coloquei aqui para vocês, né? A sistemática e a taxonomia. A sistemática é uma área da biologia comparada que tenta entender o parentesco dos animais, o parentesco dos seres vivos, na verdade, né? Tenta entender os parentescos dos seres vivos. E a taxonomia é uma área da sistemática, né, que tenta classificar isso, ou seja, tenta colocar umas regrinhas, tenta falar, é por causa disso, por causa daquilo. Atualmente, uma das principais classificações, né, de divisões é por causa da evolução, ou seja, animais que tiveram o mesmo parentesco evolutivo, eles vão estar sendo classificados em determinadas áreas. Como, por exemplo, aqui inicialmente nós temos as divisões dos reinos. Temos o reino Monera, que está representado aqui pelas bactérias e cianobactérias. Temos o reino Protista, representado pelos protozoários. Temos o reino Fungi, representado pelos fungos. O Plantae, ou Metafita, representada pelas plantas. E a Animalia, representado pelos animais. Pessoal, essa aqui, né, você já deve ter ouvido falar desde a quinta série, da quarta série, lá com suas tiazinhas, é uma coisa bem básica. Contudo, vale lembrar aqui, né, que essa classificação aqui dos reinos, ela está se caindo por terra, tá, pessoal? Se vocês derem uma googada aí, de hora procurada, vocês vão ver que hoje já existem várias teorias, várias tentativas, né, de reorganizar isso, como por exemplo a divisão do reino Monera, que já é mais conhecida, a divisão do reino Planta. Então você vai começar a ver aí que essa coisa dos reinos talvez aí estejam com seus dias contados. Então, beleza? Caso vocês queiram procurar aí, vocês deem uma googada, como eu acabei de falar. Nosso nome do canal aqui é Netidata. Ou seja, né, significa que vocês talvez tenham que desenvolver um pouquinho por si só somente. Vai dar o básico aqui, né, a estrutura, a base, para que vocês possam desenvolver. Então, uma coisa aí que vocês podem pesquisar à parte, e muitas vezes eu deixo aqui na descrição, né, para vocês pesquisarem, ou nos comentários, é essa coisa aí dessas novas divisões aí dos reinos, beleza? Então, nessa aula de hoje nós vamos se fixar aqui no reino Animalia, que vamos estar falando sobre você, seu animalzinho, nós, né, somos os animais e os outros animais em geral, beleza? Espero que vocês não tenham se sentido ofendido, mas você é um animal mesmo. Bom, vamos lá. Então, inicialmente nós temos aqui essas divisões que eu falei para você, né? Então, vamos ter várias divisões. Então, temos aqui as categorias taxonômicas do reino Animalia. Lembra aqui, ó, taxonomia, vai ter as regrinhas, as divisões. E aqui agora nós temos as categorias taxonômicas. Bom, inicialmente nós vamos ter essa divisão, né? Temos o filo, a classe, ordem, família, gênero e espécie. Bom, o que é isso? Bom, isso é uma tentativa de organizar. A gente já viu a primeira organização, que era o reino. Aí depois nós vamos ter aqui os filos. O que aqui vai ter o filo? Bom, então o filo ele vai tentar organizar aquilo que estava dentro do reino. Por exemplo, dentro do reino Animalia vai ter os animais. E aí, dentro desse reino, vai ter algumas características que você vai poder selecionar aqui o filo. Aí vai ter o subfilo, que vai estar classificando com relação aos animais da mesma espécie. Aí vai ter as classes, que vai estar representando aí com relação do mesmo subfilo. Aí da ordem, que vai estar relacionada aí com a divisão, né, com a organização dos animais da mesma classe. E assim sucessivamente. Para que é que eles fazem isso, pessoal? É exatamente para organizar. Lembrem, nós temos aí milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de espécies de animais. Imagine se cada uma delas tivesse um nome assim aleatório, né? Seria bem bizarro. Ou, por exemplo, se um cara lá na China visse um gato e dizia, ah, gato é chão, chão, chão. Né? Nós aqui chamamos de gato é gato, né? Aí lá na Inglaterra, cat. Então, seria bem bizarro, né? Na verdade, isso acontece com
esses nomezinhos que a gente dá. Mas cientificamente nós vamos ter essa organização aqui, que é para ter um padrão. Ou seja, se lá para o cara da China o gato é Xiao Xiao Xin, se para a Inglaterra é cat, se para o Brasil é gato, para ciência não, vai ser sempre Felis catus, beleza? E lembrando, toda essa classificação aqui ela é feita em latim. E outra coisa é que o nome da espécie aqui, tá, pessoal? Vocês colocam em itálico e é sublinhado aqui, beleza? Ou em negrito. Deu para entender? Isso aqui também é tipo um padrão. Ou seja, se alguém lá viu um gato com essas características, com esse filo, com esse subfilo, com essa classe, com essa ordem, com essa família que tem aqui, ó, cordata, vertebrata, mamália, carnívora, fidália, gênero Felis, aí ele vai colocar lá outro nome. Não pode, pessoal. Tem que ser o gato, tem que ser o Felis catus. Então, deu para entender? Uma tentativa de organizar para que não tenha essa grande variedade, porque senão, na verdade, não teria nem como organizar, né, pessoal? É tanto bicho, para vocês terem noção também, quase todo dia, ou todo dia, e várias novas espécies são descobertas e são classificadas, beleza? Então essa aqui é uma divisão taxonômica, são as categorias taxonômicas que são muito importantes. Então, inicialmente nós vamos ver, como a gente já viu os reinos, né? Vamos ver aqui uma classificação dos filos, especialmente dos filos mais importantes, né? Que tem várias espécies aí. Bom, então vamos aqui para os poríferos, né? Os poríferos, eles são pluricelulares, mas eles não apresentam tecidos verdadeiros, tá, pessoal? Aguarda isso aqui, né? No vídeo passado eu falei para vocês que com a técnica de memorização é tentar ligar as coisas. Então, por exemplo, aqui você tem a foto de um porífero, tem o nome porífero e tem a característica principal deles, que eles não apresentam tecidos verdadeiros. Beleza? Eles não apresentam tecidos verdadeiros. A parede externa do animal apresenta poros, né? Por isso que é chamado de porífero, e para a entrada da água. Um exemplo disso são as esponjas, né? Bom, então, basicamente o seguinte, eu vou tentar desenhar aqui, esse mouse não é muito bom, né? Estou desenhando no mouse. Então, vamos dizer que isso aqui é um porífero. Aqui eles tiram um poro, aí a água passa por aqui, ele pega os nutrientes e a água sai depois aqui por cima, beleza? Então, é como se essa esponjinha aqui, ó, a água estivesse entrando aqui pela parede dele e saindo por aqui. E vai sofrer uma filtração, tirando tantas impurezas, mas no caso, o principal objetivo dele aqui é reter os nutrientes para a sua sobrevivência. Deu para entender? Então, os poríferos... outra coisa também, um detalhe, né? É que normalmente... um outro detalhe também é que eles são fixos, beleza? Os poríferos são fixos, não tem os pezinhos para andar, não. Bom, então, vamos aqui para o segundo filo. Nós temos os selenterados, ou quinidários. Os selenterados são os primeiros animais com cavidade digestiva, né? Lembra, aqui tinha cavidade digestiva? Não, o que eu acabei de falar. Tinha só uma filtração que passava aqui e ia embora a água. Aqui não, aqui vai ter uma cavidade digestiva. Então, os primeiros animais que têm cavidade digestiva são os selenterados. Fixou? Bom, eles podem ser pólipos, né, que é a sua parte fixa, ou podem ser medusas, né, que eles vão aí sair andando por aí. E eles apresentam células urticantes ou quinidoblastos, beleza? Então, características dos selenterados, que são os primeiros animais com cavidade digestiva, e eles são urticantes. Pensa logo lá naquela água viva, pensa logo naquela caravela, né? Aquela pessoa que queima, você que for para a praia e você já passa muito tempo na praia, talvez você já tenha sido queimado, eu mesmo já fui. Então, eles só têm essa característica bem especial. Então, mais uma vez, tenta ligar essas coisas aí para você ir memorizando, beleza? E aqui temos um representante que é da anemona do mar. E pessoal, outro detalhe aqui com relação aos pólipos e às medusas é aquela coisa que a gente viu no semestre não, aqui a gente viu na aula passada, pessoal. Os selenterados, eles vão ter aquela alternância de geração ou metagênese. Como assim? Vai ter uma parte dele que vai ser sexuada e vai ter uma parte que vai ser assexuada. Ou seja, uma parte ele vai se multiplicar sozinho e outra parte ele vai cruzar. O pólipo, ele é fixo. Então, o que acontece? O pólipo, ele vai como se fosse se automultiplicar e ele vai dar uma medusa. Enquanto duas medusas elas vão se juntar e vai dar um novo pólipo. Aí mais uma vez, aí o pólipo ele vai se multiplicar e vai dar uma medusa. E assim sucessivamente. A alternância de geração. Deu para entender? Que a gente viu, se você não lembra da alternância de geração, nós falamos sobre isso nas aulas dos vegetais, né? Nas aulas lá do reino planta, que tem isso. Foi uma metade da aula explicando essa questão da alternância de geração. Beleza? Então, se você não entendeu isso aqui com relação à alternância de geração, vai lá no vídeo dos vegetais do reino planta que a gente vai explicar bem direitinho isso. Show de bola?
Então, pessoal, vamos continuar aqui agora vendo os plateumintos, né? Os plateumintos são vermes achatados. Um detalhe aqui é que ele tem um tubo digestório incompleto com a falta do ânus, ou seja, tudo que ele come ele excreta para o mesmo local, né? A boca é o ânus também, não é que é o ânus, né? Mas tudo que ele come ele vai estar excretando pelo mesmo local que ele comeu. Bom, como exemplo nós temos aqui as solitárias, né, e as planárias. As planárias que vocês podem estar vendo aqui na foto, né? Mais uma vez, detalhe aqui do plateuminta é que eles são vermes achatados, podendo ser ou não de vida livre, ou consequentemente também eles podem ser parasitas, como por exemplo as solitárias, né, que parasitam o humano. Bom, outra coisa aqui do filo são os asqueumintos, ou também conhecidos como nemateumintos, que são vermes também cilíndricos, só que agora tem uma diferença, ele tem o tubo digestório completo. Eu não falei para vocês que vai ser com relação a uma escala evolutiva? Então nós tínhamos aqui, ó, inicialmente nós não tínhamos cavidade digestiva com os poríferos, agora com os selenterados nós temos cavidade digestiva, aqui nós tínhamos um tubo digestório incompleto com os plateumintos, e agora com os asqueumintos ou nemateumintos nós já temos o tubo digestório completo. Deu para entender? Com presença, obviamente, de boca e ânus. Aqui nós temos as figurinhas, né, não tão bonitas, como por exemplo aqui nessas fotos, da lombriga, né, o Ascaris lubricoides, que é um exemplo de nemateuminto, beleza? Então, vamos continuar. Temos aqui também os anelídeos. Como o próprio nome está dizendo, né, eles apresentam um corpo segmentado em anéis. A cavidade geral do corpo é chamada de celoma. É o primeiro filo, olha que detalhe, hein? É o primeiro filo que apresenta o quê? Sistema circulatório. Então nós já temos aqui uma outra característica evolutiva, não, né? Evolutiva, que são os anelídeos com presença de sistema circulatório. E um exemplo aí você bem conhece, né? No quintal da sua casa, as minhocas, que vivem aí nas terrinhas e etc. Esses animais aí que têm o corpo todo segmentado, anelídeos. Bom, o outro exemplo aqui de filo são os moluscos. Os moluscos que apresentam um corpo mole, protegido por uma concha simples ou de duas peças. Temos, por exemplo, aqui, né, o polvo, que não tem concha, lula, né, que tem uma concha interna, e a ostra, por exemplo, que tem uma concha externa. Então, molusco, eles apresentam o corpo mole, mas eles são protegidos por uma concha simples ou de duas peças, beleza? Como, por exemplo, exemplos aqui, o polvo, a lula e a ostra, e aqui na figurinha, o nosso velho amigo conhecido, o caramujo, beleza? Bom, o próximo filo aqui é dos artrópodos, e mais uma vez, olha quanto nome nós estamos vendo aqui. Se você está vendo isso pela primeira vez, pessoal, não esquece de pegar um caderninho, fazer as anotações, ou colocar no bloco de notas, ou simplesmente ficar revendo esse vídeo mais de uma vez para que vocês possam estar fixando isso, beleza? Para que chegar no vestibular você aí saia arrasando, acertando tudo. Bom, vamos lá. Então, os artrópodos, eles apresentam, né, características. Apresentam patas articuladas. Artrópodes significa exatamente isso, patas articuladas. E esqueleto externo. As classes dos artrópodos são os crustáceos, que tem como exemplos os camarões, insetos como as borboletas, as baratas, as nossas amiguinhas, os aracnídeos, que são representados pela aranha, pelo escorpião, os diplópodos, que são representados pelo piolho de cobra, também conhecido, pelo menos aqui na minha região, como embuá, e os quilópodos, que tem como representante aí a lacraia, vai lacraia. Bom, então, nessa fotinha aqui, nós temos o caranguejo como representante do artrópodo. Mas, como eu falei para vocês aqui da classe dos artrópodos, né, nós temos aqui as características de cada classe, porque isso é bastante importante e por algum motivo isso também é bastante cobrado, né? Ou por algum motivo não, né? E por consequência isso também é bastante cobrado nos vestibulares. Bom, nós temos aqui as classes características, né, com relação ao corpo, pata e antenas, e aí nós temos aqui as classes, né? O inseto, crustáceo, aracnídeos, quilópodos e diplópodos. E aqui nós temos a característica de cada um, beleza? Isso aqui, mais uma vez, é a parte para você parar, dar um pause no vídeo, dar uma olhada nessa tabelinha e tentar entender. É simples, né? Olhou aqui, por exemplo, o inseto, com relação ao corpo, tem cabeça, tórax e abdômen. Já o crustáceo, ele tem um cefalotórax, ou seja, é como se a cabeça dele e o tórax fossem uma coisa só, e abdômen. Os aracnídeos, a mesma coisa. Já os quilópodos, por exemplo, e os diplópodos, eles têm uma cabeça e vários segmentos corporais, né? Pensa ali naquela lacraia, né? Que ela é cheia de segmentos, tem a cabecinha e tem ali vários segmentos com aqueles pezinhos. Por exemplo, com relação à pata, nós temos aqui os insetos. Os insetos têm 3 pares.
Os crustáceos têm vários pares de patas. Os aracnídeos, como as aranhas, têm 4 pares de pata. Já os quilópodos, aí uma diferença entre os quilópodos e os diplópodos é que em cada segmento corporal dele, ele tem um par por segmento, um par de pata, os quilópodos. Agora os diplópodos, já está dizendo, né? Ele vai ter 2 pares de patas por segmento corporal. Deu para entender? E aqui com relação às antenas, né? Os insetos têm apenas um par de antena, os crustáceos têm 2 pares de antena, lembrando, né? Óbvio, mas 2 pares significa que ele tem 4 antenas. Os aracnídeos não têm antenas, nossas amiguinhas aranhas. Os quilópodos têm um par de antenas e são longas, são grandes, né? Os nossos amiguinhos embuais. E os diplópodos têm um par, mas são um par curta, como os nossos amiguinhos, não tão amigos assim, as lacraiazinhas, né? Bom, então, vamos continuar aqui agora para os equinodermos. Quando você pensa em equinodermos, você pensa logo em quem? Cavalo. Não, né, pessoal? Os equinodermos são animais que apresentam um corpo coberto de espinhos, tá? Não tem nada a ver com cavalo, não. Então, são exclusivamente marinhos e temos como exemplo os ouriços, as estrelas do mar e os pepinos, né? Eu não preciso nem ficar falando que é do mar, porque eu acabei de falar que é exclusivamente marinho. Então, é ouriço do mar, estrela do mar e pepino do mar. Beleza? Não é aquele pepino não que você come na salada, não. É o pepino do mar, pessoal. Então, como exemplo aqui, mais uma fotinha, temos o ouriço do mar, cheio desses pontiagudos que soltam uns veneninhos também. E eles, como você pode ver, eles são cobertos de espinho. Então, equinodermos. Bom, e temos agora aqui um filo bastante importante, que é o filo dos cordados, que você, animalzinho que nos assiste, faz parte. Vamos lá. O filo dos cordados tem algumas características, podem ter ou não algumas características, né? Como, por exemplo, os fendas faríngeas, os tubo nervoso dorsal e notocorda. Pessoal, o que mais caracteriza o filo dos cordados é a presença aqui, ó, de notocorda. Notocorda é uma parte, né, no nosso período embrionário que pode ou não desenvolver a coluna vertebral. Como, por exemplo, você tinha uma notocorda lá quando estava com 3 semanas na barriguinha da sua mãe e você tinha uma notocorda, essa notocorda evoluiu, digamos assim, para a sua coluna vertebral. Então temos aqui os protocordados, né, que são os cordados primitivos, que são exclusivamente marinhos, e temos os subfilos dos vertebrados, que nesse grupo, né, que como a gente pode notar, a notocorda ela é substituída pela coluna vertebral, que é o que nos interessa, é o que você é. Você é um vertebrado, porque neste grupo, a sua notocorda, né, ela foi substituída por uma coluna. Deu para entender? Então vamos continuar aqui. Só repetindo, vertebrado, a notocorda evoluiu, e nos protocordados a notocorda não evoluiu. Beleza? Então vamos lá. Bom, inicialmente aqui com relação às classes dos vertebrados, nós temos os ciclostomados, que tem aqui, né, a ausência de crânio, de vértebras e de mandíbulas. O exemplo é a velha lampreia. Ela assemelha-se muito aos peixes, né, mas como vocês já devem ter visto a imagem, eu vou colocar aqui na edição, elas têm uma boca circular. Então, na classe dos vertebrados, temos os ciclostomados, que tem como representante a lampreia. Beleza? Uma outra coisa aqui que você também já conhece são os peixes. Os peixes, obviamente, são animais aquáticos que apresentam um corpo coberto de escamas, aqui ó, detalhe, e nadadeiras para locomoção. Podem ser cartilaginosos e ósseos, beleza? Como exemplo aqui, a gente não precisa nem ficar falando muito de peixe que você já conhece, né? Temos o tubarão. Uma outra classe dos vertebrados aqui é a dos nossos amiguinhos, os anfíbios. Os anfíbios são animais, né, que dependem da água para fecundação e desenvolvimento larval. Eles apresentam, né, a metamorfose. Eles inicialmente, após a fecundação, vai ter uma forma, depois eles vão passar por uma transformação e ter uma outra morfologia. É por isso que é metamorfose, beleza? Na fase larval, né, a respiração desses animais, dos anfíbios, ele é branquial, e na fase adulta a respiração é pulmonar e cutânea, né? Muito detalhe aqui, por exemplo, essa diferenciação, porque na fase larval ele vai ter um tipo de respiração e depois de adulto ele vai ter a respiração, no caso é pulmonar. Lembrando aqui que um detalhezinho com relação aos sapinhos, né? Como ele tem uma respiração cutânea, ele vai ter uma grande dificuldade, por exemplo, para respirar em locais que sejam secos, né? Já que a pele dele ele vai ficar extremamente ressecada, então vai ter dificuldade para fazer essa troca. E outro detalhe também, que é uma maldade muito grande, é se você jogar sal em cima de um sapo. Por quê? Se a respiração dele é cutânea e você está jogando sal em cima do couro dele, né, da pele dele, você vai estar basicamente matando, né, o sapo por
asfixia. Beleza? E bem lentamente. Bom, então vamos continuar aqui com os répteis. Os répteis são os primeiros animais adaptados à vida terrestre. Lembra? Os anfíbios eles ainda precisavam de quê? Da água para desenvolver, né? Eles tinham a fecundação ocorrendo na água. Já os répteis não. Eles são independentes. Obviamente para a reprodução, né? Eles vão precisar de água para sobreviver. Mas eles são os primeiros animais adaptados à vida terrestre. Eles apresentam a pele seca, outro detalhe aqui, né? Eles não precisam mais de ter uma coisa molhada para respirar. Porque eles não são mais dependentes, né, dessa vida aquática como são os anfíbios. Então eles apresentam a pele seca, ou melhor, podem apresentar a pele seca, né, sem glândulas e coberto por escamas, como por exemplo o lagarto, nossos amigos jacarés, os jabutis, camaleões e por aí vai. Nós temos aqui na fotinha um lagarto como o exemplo, beleza? Bom, continuando aqui, nós vamos agora para as aves. As aves, né, são animais com o corpo coberto de penas. Você também não precisa ficar falando sobre ave, você sabe o que é uma ave, né, pessoal? Então, todas as espécies são ovíparas, ou seja, né, colocam ovos e são homeotermos. Pessoal, o que é homeotermo? Você sabe o que é homeotermo? Bom, se você não sabe o que é homeotermo são animais que eles têm a capacidade de manter a própria temperatura. Por exemplo, se um réptil, você coloca um réptil na geladeira, ele vai esfriar assim como está o ambiente. Se ele estiver no ambiente quente, ele vai estar quente. Se ele estiver no ambiente frio, ele vai estar geladinho. Já as aves e os mamíferos, que a gente vai falar mais daqui a pouco, como você, por exemplo, ele vai ter reações fisiológicas para manter a temperatura do próprio corpo. Por exemplo, quando você está no ambiente muito frio, o que você acontece? Você treme. Quando você treme, você está aumentando sua temperatura. Quando você está no ambiente com muito calor, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai suar. Você vai estar eliminando o calor através do suor, que você vai estar colocando através da sua pele. Então, esses animais são os primeiros homeotermos, ou seja, mantêm a própria temperatura. Exemplo, né, são os pássaros, a galinha e as emas. Bom, na foto aqui, né, do nosso slide, nós temos o beija-flor, né, como o exemplo das aves. Beleza? Fixe isso aqui, são os animais homeotermos, isso é bastante importante. Bom, e por último aqui, nós temos os mamíferos. Você, animalzinho que está me assistindo, que apresentam glândulas mamárias, por isso que é mamífero, pelos e são também homeotérmicos, já não preciso mais explicar. Dentro aqui dos mamíferos, nós temos 3 classificações, que são os monotremados, que tem como característica o ornitorrinco. Por que isso? Porque apesar de ser um mamífero, eles colocam ovos, beleza? Enquanto também nós temos aqui os marsupiais, que tem como representante o canguru e o gambá. Pessoal, aqui nós temos essa característica dos marsupiais. É o seguinte, ele basicamente vai ter 2 locais para desenvolver o feto. Tanto vai ser, né, no útero, quanto em uma bolsa, um marsúpio, que tanto os cangurus quanto os gambás, por exemplo, têm, que ocorre uma boa parte do desenvolvimento do embrião nessa bolsinha, que fica quase externa ao corpo, né? Você já deve ter visto uma fotinha do canguru e tem aqui naquela parte da frente onde o embrião vai estar desenvolvendo. O outro detalhe também é que esses animais normalmente possuem também 2 pênis e 2 ou 3 vaginas, beleza? Porque uma, por exemplo, vai passar o sêmen e outra vai passar os animais, que vai estar indo aí para essas bolsinhas que elas guardam. E o terceiro tipo, que você é animalzinho aí, o placentário, né? Como por exemplo os roedores e os primatas. Então você já deve conhecer, vai ter o desenvolvimento ali do embrião dentro de uma placenta, dentro da mãe, né? Vai ter lá o local para nutrição, que é a placenta. Bom, com relação aqui aos animais homeotérmicos, eu já falei, que apresentam temperatura corpórea constante. E com relação aqui a esse segundo quadro, nós temos que os animais pecilotérmos ou heterotérmos apresentam temperatura corpórea variável. Ou seja, pessoal, aqueles que não são homeotérmos, que são os homeotérmos, que são aves e mamíferos, que a gente já viu, eles vão ser o que? Pecilotérmos ou heterotérmos. Ou seja, quando a temperatura ambiente variar, a temperatura corpórea desses animais também vai variar. Obviamente, então nós vimos aqui, lembra lá do começo? Taxonomia, vai tentar organizar. E eu falei pelo que? Evolução. Então nós vimos desde os platelmintos lá, desde falando dos outros filos, nós vimos aqui uma grande evolução, até chegar, por exemplo, aqui nos mamíferos, que já temos até mecanismos de regular a própria temperatura. Percebeu que é uma escala evolutiva, estamos aqui evoluindo dos mais simplesinhos para o mais evoluído? Então, vamos lá.
Com relação ao desenvolvimento embrionário, uma coisa muito importante para vestibular e concurso é que, através do desenvolvimento embrionário, nós vamos conseguir classificar esses animais dentro de algumas características. Como, por exemplo, aqui, sem folhetos embrionários, nós vamos ter como exemplo os poríferos, que estão como representantes as esponjas, que nós já vimos, o Bob Esponja, lá, beleza? Como assim sem folhetos embrionários? Pessoal, como eles não têm pele, como eles não têm tecido organizado, como nós vimos, ele não vai precisar nem de endoderma, nem de mesoderma, nem de ectoderma, que são os 3 folhetos embrionários. Endoderma, mesoderma e ectoderma. Já os animais diblástico, eles têm 2, que é o endoderma e o ectoderma. Como exemplo, nós temos os quinidários, como a água-viva, coral e a anêmona. Bom, já que para a grande maioria dos animais, nós vamos ter os animais triblásticos, ou seja, eles apresentam os 3 folhetos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma. Com um detalhezinho, pessoal, para o mesoderma. Por quê? Se esse mesoderma, vou até passar o slide aqui, depois eu volto. Se esse mesoderma formar uma cavidade onde vai se desenvolver os órgãos e essa cavidade ele for completa, envolvida, digamos assim, ou feita pelo mesoderme, esses animais vão ser chamados de celomados, ou seja, a cavidade que foi criada aqui ela é totalmente revestida, a palavra certa é revestida pelo mesoderma. Temos também os animais pseudocelomados, que são aqueles que são uma parte da sua cavidade vai ser revestida pelo mesoderma e a outra não vai ser revestida pelo mesoderma, como tem aqui nessa figurinha daqui. E temos também os animais acelomados que não vão ter essa cavidade e, consequentemente, também não vão ter essa cavidade revestida pelo mesoderma, beleza? Então, voltando aqui, nós vamos ter os acelomados, os platelmintos, vamos ter os pseudocelomados, os nematodas, né, como, por exemplo, a lombriga, os nematelmintos, que a gente viu. E dentro dos celomados, nós ainda vamos ter 2 classificações. Vamos ter os protostômios e vamos ter os deuterostômios. Vamos aqui mais uma vez para o lado da frente, depois a gente volta. Os protostômios são os animais cujo blastóporo forma diretamente a boca. Pessoal, o blastóporo é aquela ligação que enquanto você era embrião, fazia a ligação aí para excreção, ou seja, para eliminar, né, para fazer digestão e eliminar. Então, nos animais protostômios, a boca vai ser formada primeiro, ou seja, o blastóporo vai estar formando diretamente a boca. Já nos animais deuterostômios, o blastóporo vai formar primeiramente o ânus e posteriormente a boca. Voltando aqui para o slide, nós temos que os protostômios são os anelídeos, os moluscos e os artrópodes, enquanto os deuterostômios são os equinodermos e os cordados, como você, ou seja, você que é um deuterostômio, que é um cordado, você teve o blastóporo formando primeiramente o seu ânus e depois que foi formada a sua boca. Bom, pessoal, vimos aqui como temos várias coisas, né? Meio complicadinho isso aqui, tem muitos nomes, muita coisa para você decorar. Mais uma vez, vê isso mais de uma vez, assiste essa aula de novo, dá uma pausa, volta, assiste até você entender. Depois que você entendeu, copia, coloca no bloco de notas, dá um print, salva essa imagem, fica revendo até o vestibular, que é uma coisa muito importante. Imprime, coloca lá na sua parede do seu quarto, copia, coloca lá no teto da sua cama, quando você for dormir. Aí você olha para cima, vai estar lá essa tabelinha para que você possa entender. E assim você vai estar memorizando, né, ao longo desses seus estudos, né, para a sua prova, para o seu vestibular, para o seu concurso, para o seu Enem e etc. Beleza? Bom, pessoal, então essa aula foi basicamente isso, né? Como eu disse para vocês, é uma aula bem densa, vai ter várias coisas aí para você estar pegando ao longo do tempo, para você ir decorando, para você ir memorizando e melhor, né, para você aprender, que é uma coisa muito interessante. Essa aula aí vai ter uma abrangência muito grande para que você possa aí estar aplicando no seu dia a dia. Então vamos aqui partir para o final, que é a revisão com algumas questões. Bom, a primeira questão diz o seguinte: os cordados são animais celomados. Qual a importância de uma cavidade semelhante a um celoma? Pessoal, a gente acabou de falar isso. Então, o celoma ele vai ser uma cavidade. Qual vai ser a importância dessa cavidade? Vai ser lá que os órgãos vão se desenvolver. Então, se você tem uma cavidade grande como o celoma, você vai ter mais espaço para que os órgãos se desenvolvam. Então, você vai ter essa grande importância dos celomas. É um espaço para que os órgãos possam se desenvolver de forma satisfatória. Show de bola?
Beleza? Então vamos para a 2. A 2 é uma questão da FUVEST de São Paulo que diz o seguinte: em uma praia existem fixos as rochas, anêmonas e mexilhões. Há também águas vivas e camarões nadando. A que filo pertencem esses animais? Bom, pelas características que nós já vimos, né, nós temos aqui as anêmonas e as águas vivas, né, que são urticantes, ou pelo menos tem aquelas características, né, dos selenterados. Então, obviamente, eu já falei aqui, elas serão selenterados. Enquanto os mexilhões, eles, pela característica dos mexilhões, eles vão estar participando do grupo dos moluscos. Então, pessoal, com relação a essa questão aqui também, um detalhe que eu lembrei agora, é que vocês podem ir nas suas casas, por exemplo, determinado filo, você coloca lá, representantes do filo molusco. Aí você vai lá e coloca no Google e vê uma lista de animais, porque também seria bem mais maçante você começar a listar aqui, por exemplo, animais que fazem parte de tal filo, né? Talvez, futuramente, aqui no canal eu possa postar vídeo sobre isso, animais de determinado filo. Mas, por enquanto, para essa aula aqui, eu peço que vocês possam desenvolver essa autodidata, né, essa coisa autodidata, para que vocês possam, por si só, pesquisar e aprender. Então, beleza? Essa questão, por exemplo, ela tinha um pouquinho disso, né? Se você não lembrava, por exemplo, que a anêmona, que inclusive foi da foto da gente, né, e as águas vivas eram selenteradas, dificilmente você ia conseguir fazer, né? Até porque ela era aberta. Enquanto os camarões, como nós já sabemos, eles são artrópodes, né? Tem as patas articuladas. Bom, uma terceira questão aqui é uma questão também da FUVEST, lembrando que essas questões com resolução você também pode encontrar no nosso material em PDF, que você vê lá no nosso blog, beleza? Então, vamos aqui para a terceira. A característica abaixo que não condiz com os poríferos é A. Respiração e excreção por difusão direta? Acho que não, hein? B. Obtenção de alimentos a partir das partículas trazidas pela água que penetra através dos ossos? Acho que também não, né, pessoal? Porque isso acontece. Lembrando que a gente está atrás, ó, que não condiz. Essa A condiz, essa B condiz. Letra C. Habitat aquático, vivendo preso ao fundo? Essa também não, né, pessoal? Porque isso acontece. Eles vivem no habitat aquático e vivem presos aos fundos. Letra D. Células organizadas em tecidos bem definidos. Pessoal, os poríferos não tem não. A gente falou para vocês, né? Não tem tecidos poríferos, beleza? Não tem essa coisa de tecido bem definido. E a letra E diz o seguinte: os poríferos têm alta capacidade de regeneração. Também não era essa porque os poríferos, pessoal, têm sim alta capacidade de regeneração. Inclusive, né, se você pegar uma esponja, você cortar ela no meio e jogar, vai desenvolver duas esponjas. Se você pegar e cortar de novo, ela vai estar desenvolvendo outra. Inclusive, é uma coisa parecida com essa, na verdade é um brotamento, né, a forma de reprodução desses poríferos, beleza? Bom, então vamos para a questão número 4, que também é da FUVEST. Diz o seguinte: existem semelhanças entre o ciclo de vida de muitos animais cnidários e o ciclo das plantas, como musgos e samambaias. Qual o tipo de ciclo de vida compartilhado por esses seres? Pessoal, eu falei aqui no vídeo, e se você assistiu o vídeo 2, né, sobre os vegetais / reino planta, você já sabe de cor que estamos falando aqui da metagênese, ou alternância de gerações. E a letra B pergunta o que caracteriza esse ciclo. É exatamente isso que eu falei para vocês. Vai ter uma parte que vai ser sexuada e uma parte que não é sexuada. Então vamos ter um C aplode, um C diplode, e isso está se repetindo nesse ciclo. Mais uma vez, se você não assistiu a nossa aula 2, que a gente fala a metade da aula sobre isso, vá lá e assiste aqui, beleza? É a aula 2, Biologia, os vegetais e reino planta. Show de bola? Então vamos aqui agora partir para a quinta questão, que é da VUNESP, também de São Paulo, que diz o seguinte: um par de antenas, dois pares de antenas e a ausência de antenas são características, respectivamente, dos seguintes grupos de artrópodas. Mais uma vez, pessoal, eu falei para vocês como era importante memorizar, decorar aquelas tabelinhas. Aqui tem que ser uma coisa direta. Ou você sabe ou você não sabe, né? Ou você vai para o chute. Então aqui, pessoal, quem é que tem um par de antena? Você já sabe, né? São os insetos, os quilópodos e os dipópodos, né? Beleza? Então, nós já temos aqui. Como a gente só tem inseto aqui, a gente já sabe que vai ser A ou letra D. O segundo, quem é que tem dois pares de antenas, pessoal? Só é uma classe, né, pessoal? São os crustáceos. Então, a gente já sabe que a resposta aqui vai ser letra D. E, consequentemente, também aquelas que têm ausência de antenas, como nós também já vimos, são os aracnídeos, nossas amiguinhas aranhas. Elas não têm antena, então você já pode
uma outra forma para você tentar memorizar. Pensa naquela aranhazinha, né, que é fácil de você entender. Você vê logo uma aranha, você pensa logo naquela caranguejeira. Opa, a caranguejeira não tem antena. Opa, a caranguejeira, que é um aracnídeo, não tem antena. Logo, os aracnídeos não têm antena. Show de bola! Então é isso, pessoal. Nós chegamos até o final dessa aula. Foi uma aula, mais uma vez, repetindo, né? Estou aqui sendo prolixo, um pouco densa. Mas espero que vocês assistam novamente e tirem suas dúvidas. E lembrando, vocês podem tirar suas dúvidas aqui também nos comentários embaixo, que nós, na Data, vamos estar respondendo para você. Show de bola? Então é isso. Obrigado por assistir. Não esquece de deixar o seu like e inscrever-se no nosso canal para que você possa acompanhar os nossos próximos conteúdos. Então é isso, pessoal. Tchau e até a próxima.